Antigamente eu sempre me incomodava quando eu via pessoas falando que Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, é o pior filme da trilogia prequel, mas eu confesso que o meu argumento de defesa sempre foi mais pessoal do que embasado numa análise minuciosa da obra. Tipo, Ataque dos Clones foi o primeiro filme da saga que eu assisti no cinema, logo depois de ter me apaixonado por esse universo, e para um garoto de 13 anos, assistir a um monte de Jedis lutando numa arena, ver uma perseguição noturna numa cidade infinita, ou mesmo só vibrar quando as cantadas ruins de um adolescente acabam funcionando e ele fica com a garota no final, tudo isso realmente fez com que eu curtisse demais esse filme, pelo qual eu tenho um afeto enorme até hoje. Agora, assistindo atualmente, é claro que a coisa fica mais complexa. Eu consigo perceber o que todo mundo sempre apontou: os diálogos sentimentais breguinhas, as atuações engessadas, os cenários virtuais ainda mais artificiais do que no filme anterior, e a dificuldade que a gente tem em se conectar ao Anakin, porque ele realmente acaba sendo um personagem bem desconfortável em cena o tempo todo. Mas a idade também me trouxe a capacidade de olhar para as outras coisas bem mais interessantes nessa história, assim como ocorreu no filme anterior, que não só compensam essas supostas falhas do filme, mas que na verdade me estimulam a fazer um dos meus exercícios favoritos como cinéfilo, que seria o de abraçar por completo a autoralidade de uma obra, aceitando todas as suas escolhas narrativas, a sua estética, o seu jeito particular de estruturar e apresentar esse mundo fílmico pra gente, para que ela se comunique de forma muito mais plena, passando um pouco por cima do que seria o meu gosto pessoal, a minha expectativa do que eu queria ver, ou mesmo a minha insistência em querer customizar o filme para o que eu gostaria que ele fosse. Não que isso me impeça de exercer o olhar crítico, né? E eu ainda vou fazer isso, eu vou comentar o que eu curto, o que me incomoda, mas de novo, a gente vai aceitar a história que o George Lucas resolveu contar exatamente do jeito como ele fez isso. E com isso em mente, eu acho que fica bem mais fácil de enxergar o valor dos assuntos que o filme discute, das questões políticas e filosóficas levantadas pelo autor, e de uma certa essência coerente que permeia toda essa trilogia prequel. E também vai ficar mais simples de entender um pouco das escolhas controversas também, né? Por exemplo, você pode achar que a cena do Anakin reclamando da areia é a coisa mais constrangedora que você já viu, mas existe uma ideia por trás desse momento que eu vou comentar mais pra frente. Mas eu quero começar pelo lado político da coisa, porque se o texto de abertura do filme já mergulha de cabeça na votação de um projeto de lei no Senado, quem sou eu para fugir desse assunto? Aliás, eu gosto quando o Anakin implora lá no início pro Obi-Wan não fazer mais uma palestrinha sobre política, quase como se ele fosse um avatar de parte do público, né? Suplicando pro George Lucas parar de mostrar intrigas políticas e só entregar os tirinhos lasers que eles estão acostumados a ver em Star Wars. Coisa que ele entrega também, vale dizer. Mas sim, vai ter política mesmo e ela continua super interessante. Dessa vez, a República está sendo ameaçada por uma crise separatista quando cada vez mais sistemas declaram independência, numa espécie de Brexit galáctico, e formam secretamente um exército de droids. E com essa ameaça de um conflito iminente, a República decide votar a criação de um exército próprio, coisa que ela não tinha até então, porque supostamente os Jedi seriam os guardiões da paz e justiça na galáxia, né? Mas como a gente vê, essa é uma tarefa que eles não estão sendo muito capazes de cumprir. Talvez porque a sua essência, enquanto monges espaciais, seja o mais distante possível de uma inclinação militar ou mesmo uma inclinação política, né? E daí quanto mais eles se metem nesse tipo de coisa, mais a sua conexão com a força se torna turva, se torna opaca, né? E nebulosa. Algo perfeitamente representado na abertura da trama, né? Quando a nave da Padmé sobrevoa o planeta Coruscant, dessa vez muito mais nublado do que a gente tinha visto no episódio 1. Agora as coisas estão muito mais cinzentas e nenhum dos personagens parece conseguir enxergar muito além do que está imediatamente na sua frente. Inclusive, o atentado contra a vida da Padmé procura justamente eliminar uma das principais vozes contrárias à criação desse exército, e no geral, como a gente vai perceber ao longo do filme, a Padmé é essa personagem que representa a política na sua forma mais idealizada, né? A política que ainda não se corrompeu, que prioriza a diplomacia e que não tem medo de se levantar a favor do que é certo. Ainda que ela não consiga discernir muito bem o tamanho do problema que está crescendo por trás dessa neblina literal e simbólica que a gente observou. Diferentemente, claro, do Palpatine, que é o grande mestre dos fantoches aqui, né? E que sabe de tudo que está rolando porque, bom, é ele que está fazendo as coisas rolarem.
Se utilizando da figura misteriosa do Lord Sidious, que é ele mesmo, obviamente, ele continua manipulando os dois lados desse conflito para justamente escalonar a situação e provocar um pânico generalizado na República. Um pânico que acontece quando os senadores descobrem que a sua república bastante desarmada está prestes a enfrentar uma federação de separatistas extremamente armada. E daí esse medo paranoico, ao invés de incentivar a procura por uma solução diplomática, força os senadores a entregarem a democracia de mão beijada nas mãos do Palpatine, através da concessão de poderes especiais que ele aceita relutantemente e que ele promete devolver assim que a crise for solucionada. Tá bom. A cereja do bolo é que esse exército que a República planeja criar meio que já foi feito há muitos anos, né, em condições super suspeitas, mostrando o quanto o Palpatine premeditou tudo isso que iria acontecer, garantindo que, no momento certo, o exército que eles tanto precisariam já estivesse pronto para entrar na briga. E não só para entrar na briga, mas também para assegurar o seu eventual golpe de Estado, já que isso não seria possível se ele não tivesse uma grande força militar ao seu comando. Aliás, eu adoro que o Conde Dooku, que eu vou chamar de Conde Dooku mesmo, porque eles ficam colocando nomezinho que pega mal em português e depois trocam na tradução, mas eu tenho meu direito de usar os nomes zoados mesmo. Mas então, o Conde Dooku é o novo aprendiz do Lord Sidious, mas até ele fica surpreso quando descobre a criação do Exército da República, mostrando que a manipulação do Palpatine acontece até nesse lado vilanesco do conflito. Na verdade, independente do lado, todos eles acabam sendo só peças nesse grande jogo ambicioso de um único homem sedento por poder, como acontece muitas vezes também na vida real. E já que eu mencionei o Dooku, que é um conde nessa história, não teria escalação de elenco mais perfeita do que pegar o Christopher Lee, que fez o Conde Drácula em tantos filmes, para fazer o papel desse vilão aqui. Bom, eu quero comentar um outro tema interessante no filme que complementa o aspecto político, mas antes vamos fazer uma pausa rápida na análise dos elementos mais densos de Ataque dos Clones e só observar algumas coisas aleatoriamente legais do filme. Toda a sequência na arena, em Geonosis, é simplesmente sensacional, né? E mais um exemplo da criatividade dos artistas que trabalham em Star Wars. Você tem 3 tipos de criaturas bem diferentes atacando o Obi-Wan, a Padmé e o Anakin, e cada um deles precisa lidar com isso de um jeito distinto, né? O que rende uma montagem paralela bem divertida que vai alternando os momentos de perigo e de triunfo de cada personagem. Sem contar o humor elegante e sarcástico que permanece um dos maiores atributos do Obi-Wan, interpretado pelo Ewan McGregor. Quando o Anakin diz pro seu irritado mestre que eles vieram para resgatar ele dali, e o Obi-Wan responde: "Good job." Ou quando ele orienta o seu Padawan a se concentrar para enfrentar o monstro que está vindo na sua direção e diz pro Anakin não se preocupar com a Padmé porque ela parece estar acima disso tudo. E aí corta literalmente para ela acima dos dois. Outra coisa que eu sempre adorei é todo o conceito visual do planeta Kamino, eternamente castigado por uma chuva que nunca para, e a luta entre o Obi-Wan e o Jango Fett ajuda bastante a trazer uma qualidade meio tátil para esse cenário, né? Por conta da água encharcando os personagens, que compensa um pouco da característica sempre muito artificial do visual desse filme. E se o duelo de sabre de luz aqui talvez seja um dos mais fracos da saga, por conta de um trabalho de câmera meio fechado demais, ou mesmo muito picotado pela montagem e até piorado por algumas decisões estéticas que não funcionam tão bem, pelo menos a gente tem o Yoda lutando pela primeira vez num ótimo fechamento de um comentário que quase passa despercebido no começo do filme. Quando o Obi-Wan diz que se o Anakin praticasse suas técnicas no sabre tanto quanto as suas piadinhas, ele rivalizaria o Mestre Yoda como espadachim. E o Anakin responde que achava que já tinha rivalizado, mas o Obi-Wan diz: "Only in your mind, my very young apprentice." E daí o duelo no final revela o quanto o Anakin estava errado mesmo com relação à fodacidade do nosso querido e velhinho Yoda. E tudo bem, fazer ele lutar como um Pokémon tomando Red Bull nunca foi algo muito necessário para esse personagem, que já era suficientemente forte e interessante só pela sua sabedoria e a sua filosofia de vida, né? Mas é aquela coisa de a gente aceitar a visão que o George quis trazer para isso e extrair dessa ideia o melhor que a gente pode. Agora, uma das coisas mais interessantes nesse episódio 2 é o quanto ele apresenta relacionamentos muito mais instáveis do que no filme anterior, principalmente olhando para a dinâmica entre o Anakin e o Obi-Wan. No vídeo passado, eu comentei sobre a morte do Qui-Gon Jinn ser a grande tragédia inicial que ocorre na história da saga, porque ela força o Anakin a ser treinado por alguém com quem ele não tinha tanta afinidade. E logo no começo do segundo filme, a gente percebe como as coisas não são muito tranquilas entre esses dois Jedis.
Por um lado, o Obi-Wan é bem mais impaciente com o Anakin, né? Dando bronca nele na frente dos outros, especialmente da garota que ele gosta, e sendo sempre mais severo do que acolhedor, né? Num contraste bem nítido ao Palpatine afagando o ego desse jovem e acolhendo seus piores pesadelos e envenenando a sua relação com a Ordem Jedi. E com isso tudo, o Anakin vai se tornando cada vez mais inseguro, né? Mais rancoroso para com seu mestre e totalmente incapaz de lidar com frustrações de qualquer tipo, algo que vai se revelar a base da sua queda para o lado sombrio da força, tanto nesse filme quanto no próximo. Aliás, todo mundo sempre reclamou da atuação do Hayden Christensen, que é sim bastante esquisita, com o diálogo sendo proferidos num tom de solenidade ligeiramente vitimista, ou então quando ele tenta flertar com a Padmé da forma mais incel e obsessiva possível. E eu sei que daria para realizar esse tipo de personagem de um jeito mais normal, mais capaz de gerar uma conexão entre a gente e ele, né? Mas honestamente, pensando no contexto ao seu redor, no quanto ele é um monge celibatário predestinado a ser um messias espacial que nunca pode se relacionar direito com outras pessoas, cara, faz todo sentido ele ser interpretado dessa forma pelo Hayden. Eu sei que muita gente esperava que essa nova trilogia tivesse um protagonista tão carismático quanto Luke Skywalker, mas a ideia talvez seja justamente mostrar que o radicalismo autoritário surge não só a partir de homens decrépitos e intencionalmente manipuladores, mas também de jovens desajustados que não conseguem se encaixar na sociedade e que nunca puderam desenvolver as ferramentas emocionais para lidar com o mundo ao seu redor. O que me traz a relação entre o Anakin e a Padmé, que é muito mais do que só uma coleção de cenas com as piores cantadas do universo. Sim, eu sei que a cena dele odiando a areia e falando que ele prefere a suavidade que existe em Naboo enquanto toca na pele da Padmé é constrangedora, assim como o jeito shakespeariano como ele se declara pra ela mais pra frente. Existe o ângulo de que tudo isso é simplesmente o George Lucas emulando os traços mais clássicos e ingenuamente românticos da Hollywood do passado, ou mesmo das histórias seriadas que inspiraram Star Wars, como Flash Gordon, encarando essa space opera como um grande novelão espacial mesmo. Mas o jeito mais interessante de enxergar essa relação é através do que ela representa ideologicamente, com a Padmé sendo esse lado da luz, um lado que acredita na democracia, que entende como ela deveria funcionar e que age para que isso aconteça, e o outro lado mais sombrio, com o Anakin defendendo que as pessoas deveriam ser subjugadas por um governo autoritário, ou mesmo mencionando algumas soluções simplórias que só demonstram o quanto ele não entende muito bem do que ele está falando. Sounds an awful lot like a dictatorship to me. Well, if it works. Mas o crítico Arthur Tuoto, lá no seu texto sobre o filme no Letterboxd, vai enxergar um paralelo ainda mais interessante nesse casal. E ele faz isso observando um tema adjacente a tudo isso que a gente discutiu, que é a questão da inteligência artificial e do humano versus a máquina. De novo, num traço artístico visionário do George Lucas, eu diria. Naquela sequência da linha de montagem, uma das mais criativas do filme, vale dizer, o C-3PO diz a seguinte frase: "Máquinas fazendo máquinas, que perverso". Isso é o gancho para a gente observar como o filme comenta essa questão da replicação industrial e desumanizada, que pode ser observada não só nessa cena, mas também na criação do exército clone do título, né? Que é todo alterado geneticamente para se assemelhar muito mais à subserviência dos droids do que à autonomia dos seres humanos. O que se torna sintomático quando a gente pensa que, para combater um exército de máquinas, no caso da Federação, a República precisa recorrer a uma solução que também faz uma espécie de mecanização do corpo humano, que se torna reproduzível em larga escala e que literalmente tem a sua vida acelerada, que seria o mesmo que abreviada, para que ele cumpra logo a sua função militar, pensando que os clones envelhecem mais rápido e tudo mais. Mas essa questão também aparece em vários outros momentos que ressaltam essa rivalidade entre algo natural e algo mecânico, como o Dexter, o dono daquela lanchonete nos anos 50, reclamando que os droids não conseguem analisar evidências além dos símbolos, e o Obi-Wan respondendo que se os droids pudessem pensar, nenhum deles estaria ali. Ou então na sequência noturna em Coruscant, que homenageia bastante a atmosfera de Blade Runner, que é um filme completamente entregue a essa dualidade conflituosa entre homens e máquinas. Mas principalmente no desfecho perfeitamente simbólico da trama, com o Anakin e a Padmé se casando e o George Lucas inserindo um plano detalhe que amarra toda essa ideia: a mão robótica do Anakin segurando a mão de verdade da sua esposa, consolidando esse casamento condenado entre a máquina e o humano, entre a silhueta escura dele e a figura iluminada dela, numa imagem que sintetiza o lado mais virtuoso da democracia se entregando para o maquinário autoritário
que está prestes a fazer uma violação dos seus atributos mais sagrados, com direito a um dos temas musicais mais lindos e agridoces que o John Williams já compôs na sua carreira. Eu tô ficando emocionado só de ouvir a música aqui na edição. E o Arthur conclui observando que até do lado de cada tela, dos bastidores, o George também se utiliza da forma fílmica para solidificar essa ideia, pensando justamente na artificialidade visual do filme como um todo, que surgiu da decisão criativa de filmar tudo em câmeras digitais e não em película, algo que não era comum naquela época, mas que virou padrão hoje em dia, né? E que nesse episódio 2 se incentivou bastante o uso excessivo dos cenários virtuais. Ou seja, com isso, o George estaria amarrando totalmente a forma e conteúdo ao fazer de Ataque dos Clones um filme que explicita na sua imagem totalmente antinatural o próprio debate que o filme levanta. Enfim, eu realmente entendo que nada disso vai necessariamente fazer as pessoas gostarem mais de Ataque dos Clones, e eu compreendo os incômodos que permanecem atormentando muita gente aqui, né? Talvez fosse mais confortável que as várias ideias boas do episódio 2 estivessem presentes numa obra mais parecida com filmes normais, com diálogos mais naturais e personagens mais carismáticos. Mas eu, pessoalmente, insisto que eu prefiro muito mais um Star Wars que seja coerente com a visão artística do George Lucas, por mais que ela venha com essa dose de ingredientes questionáveis, né? Mas que podem muito bem se dobrar à força das suas ideias. Porque, no geral, o George Lucas é um autor com muito a dizer sobre o mundo ao seu redor. E isso já vale mais do que boa parte dos produtos de fácil digestão que existem nessa franquia. Pelo menos pra mim. No próximo vídeo, a gente amarra essa trilogia com o ápice dessa discussão política e com aquela que eu considero a cena mais emocionante de toda a saga Star Wars. Mas diz aí o que você achou disso tudo, né? Vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.